Olá, pessoal. Esse é o programa Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Nessa semana, vamos receber aqui o senador Paulo Paim. Por favor, senador, seja muito bem-vindo. A gente vai falar desse tema que incomoda toda a sociedade e é um tema que deveria ser abordado por toda a sociedade, que é a reforma da Previdência. Uma reforma que, a princípio, tira direitos das pessoas, faz com que as pessoas percam um pouco o direito a ser cidadão, o direito à própria humanidade e infringe também os direitos humanos. Paulo Paim nasceu na cidade de Caxias, no Rio Grande do Sul, um dos 10 filhos do casal Inácio Alves e Itália Ventura. Casado com Suzana Paim, é pai de 5 filhos. Sindicalista, em 81 tornou-se presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, secretário-geral e vice-presidente nacional da CUT. Deputado federal constituinte e, após deputado federal constituinte, tornou-se deputado por mais 3 vezes, 4 mandatos de deputado, 2 mandatos de senador e está aqui. Senador, seja muito bem-vindo. Eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco mais dessa reforma da Previdência que vem incomodando muita gente. Tudo bem, é muito bom estar aqui no teu programa, Rocinho Barreto, e para falar de um tema que é a razão da minha vida, né? Que são essas 2 reformas, por exemplo, né? A que trata da reforma da Previdência e a que trata da reforma trabalhista. Na verdade, como diz muito bem a peãozada lá nas ruas, não são reformas, eles têm a palavra reformas quando ele diz, quando eu reformo a minha casa é para melhorar, né? Sem dúvida, quando o que a gente acha. Eu estou até com um problema, digamos, com um filho, eu procuro reformar as ideias e construir propostas novas para que ele caminhe melhor. Essa é o contrário, é a destruição, é destruir a nossa previdência pública e é destruir a CLT e os direitos dos trabalhadores. Então, eu sinto que a população brasileira, quando ela tomar as rédeas desse processo, quando ela perceber o quanto que é cruel essas 2 reformas, que vai exigir que alguém se aposente, por exemplo, com 49 anos de contribuição e 65 de idade. Primeiro, 65 é falácia. Ninguém consegue. Primeiro, porque para começar a trabalhar aos 16, 16, não, e trabalho ininterruptamente. Ele não pode perder um mês, senão já fica 49 e mais alguma coisa. Então, a média de vida, eu vi por mim mesmo, se eu estivesse na fábrica, claro, eu estou no parlamento, eu iria me aposentar, sabe quando? Com 70 anos de idade. E calcule numa linha de produção, numa forjaria, numa fundição, ou mesmo num aviário, que você tem o corte do frango, onde o teu potencial mesmo é 5 anos de potencial de produção, como o empregador quer. Mas digamos que tu trabalhe lá um período maior. Você acha que algum empregador vai manter numa linha de produção alguém com 70 anos, 65, 66? De forma 60, não vai demitir. Vai demitir, estatisticamente te prova, e vai pegar alguém com 50 para baixo. Resultado, como eu disse numa entrevista esse fim de semana, 90% do povo brasileiro vai contribuir e não vai se aposentar. Isso é muito ruim. Inclusive, a gente tem percebido aí, o senhor já propôs uma CPI para que fosse investigada a Previdência, para saber se há esse déficit realmente que o governo alega ter. E pelo que a gente tem visto, inclusive auditores fiscais fizeram uma auditoria na Previdência e constatou que existem dívidas, débitos de empresas que passam de 400 bilhões. Inclusive, esse é um dos motivos que o incentivou a criar essa CPI. E como é que é essa CPI, senador? Essa CPI para fazer investigação da Previdência, para investigar a Previdência, o senhor já tem assinaturas suficientes para construir? Já temos. Nós já estamos com 42 assinaturas, eu preciso de 27. Eu dei uma folga e quero só entregar no dia 21 ainda, que é o Dia Internacional contra a Discriminação e Preconceitos, para ver se eu consigo mais algumas assinaturas. Porque, infelizmente, tem um ditado que é popular, não é meu, que diz que todo homem tem seu preço.
Eu espero que não seja verdade, né? Que ninguém venda, assinou e depois retire o nome. Que vai ficar muito ruim, né, para quem retirou. Então, eu espero É verdade, mas vai haver. Pois Porque é. o governo vai tentar barganhar alguma coisa. Historicamente, a gente sabe que os governos, infelizmente, muitos agiram assim e alguém recuou. Então, eu espero que isso não aconteça. É importante dizer, na CPI, que a bancada das mulheres são 13. Até o momento, 12 assinaram. Mostrando que as mulheres são mais corajosas, né? Sem dúvida. Nessa linha de combate à corrupção, combater a impunidade e querer transparência absoluta. Eu vou torcer para que, só falta uma que está pensando, mas eu acho que vai assinar ainda. Só falta essa assinatura. Mas, em resumo, deixa eu usar também esse termo, esse governo está tirando o povo para idiota. Está tirando o povo para bobo. E o povo brasileiro não é bobo nem é idiota. E por isso veio a CPI. A CPI vai mostrar onde está a corrupção, onde está a roubalheira, onde está a anistia indevida, onde está, por exemplo, os grandes devedores. Por exemplo, já tem lista circulando, está na internet, desde Itaú, Bradesco, Vale do Rio Doce, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que a gente lamenta, mas está lá. Exato. Uhum. E por aí vai, né? E a dívida ali vai a 426,28 bilhões. Isso é dívida ativa. Mas ali não está onde muitos outros grupos que sonegaram, que não pagaram, que se esconderam, que deram o drible. Eles chegam a dizer, os auditores fiscais, se isso vai chegar a 1 trilhão. A dívida daqueles que deviam contribuir para o país e não contribuíram, a dívida chega a 1,8 bi, quase 2 trilhões de reais, que poderiam estar nos cofres públicos, dinheiro para a saúde, para a educação, para a habitação, para o saneamento básico, para a previdência, para a seguridade toda no seu conjunto. Então, essa CPI, quando ela entra nessa caixa fechada, né, que é a Seguridade Social, ela vai mostrar tudo isso. Vamos ver quem é quem. Nós temos dados e números que mostram que, em média, se pegar os últimos 20 anos, o superávit não baixou em média de 50 bi. Foi 80, foi 90, foi 70, foi 50, o último mas foi 20 ou 15, por quê? Porque abriram mão de contribuição de 20% sobre a folha que o empregador pagava e passaram para 1,5, 0,5, a maioria zero já, não paga nada sobre faturamento. Então, tudo isso que eu fui constituinte, eu sabia que esse processo da automação, da robótica, da cibernética ia vir, e nós já nos precavemos lá. Então, além da contribuição do empregador de 20% sobre a folha, em média 11% para o trabalhador, nós também botamos sobre faturamento, sobre lucro, sobre PIS/PASEP, aquele o CONFINS, sobre os jogos lotéricos, tudo isso, o governo, quando diz que tem déficit, ele não faz essa computação. Ele só usa a contribuição do empregado e empregador, que ele, em parte, os governos abriram mão no longo da história. Então, essa CPI, eu sempre digo o seguinte, quem não deve, não treme. Não treme mesmo, né? Embora alguém diga, não teme, pai. Não é só não teme, não. É não temer e não tremer. Porque tem números que mostram que, inclusive, vai envolver parlamentares, que devem mais de 1 bi para a Previdência. Esses é que tremem, estão tremendo. Mas eu tenho certeza que, com a pressão popular, nós vamos instalar essa CPI e vamos ver quem é quem. Quem é que vai falar na CPI? Vai falar a Polícia Federal, claro que vai. Vai o Ministério Público que vai lá falar. Vai falar os profissionais da Receita Federal, os auditores do trabalho, os auditores da Receita, os procuradores da Fazenda. Recentemente eu recebi essa dos procuradores da Fazenda que me deram esse dado. Pai, é 1,8 tri. Que os maus pagadores devem para a União e teria que ser cobrado. E eles dizem, nós temos 2.000 fiscais, mas precisaria no mínimo, mais 8.000 fiscais. Inclusive, senador, um dos maiores temores do governo é temores e tremores, né? Essa... Só que é temor, tremor e temer. Exatamente. E Trump ainda. Esse meio temor maior do governo é que a abertura dessa CPI deu uma paralisada nas discussões dentro da reforma em ambas as casas. E isso vai acontecer, consequentemente,
E a necessidade também da abertura de uma CPI mista. Claro, eu trabalhei com as duas já. Só para sintetizar, eu estou com as assinaturas prontas para a do Senado, mas também encabeço uma outra, que é a CPI mista. Estou coletando assinatura na Câmara e no Senado para fazer uma mista, para que você que está me assistindo nesse momento pergunte, pode perguntar para o seu deputado federal, já assinou a CPI? A CPI não é do país, a CPI é do povo brasileiro que está pedindo essa CPI. Já assinou, senador, a CPI? Já assinou, deputado federal, a CPI? Os dois têm que assinar. Repito de novo, por que tem medo de uma CPI? É uma CPI que ela não é partidária, não é ideológica, não é contra ninguém. Quem roubou tem que estar assustado mesmo, que vai aparecer. Há quem diga, e a frase não é minha, mas eu vou repetir aqui, que é do presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, o Varley, dele, senador, isso aí vai fazer tremer mais do que treme a Lava Jato para muita gente aí. Porque essa é uma CPI de iniciativa do Congresso, ela vai abrir as contas da Previdência, vai chegar até na saúde, porque a Previdência, todos sabem, ela está no tripé, né? É a Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência. Ali está a Previdência. Então, quando tu pergunta, bom, mas está aqui, cadê o dinheiro? Ah, foi para cá, mas vamos olhar ali então. Quem pegou, quem meteu a mão, quem roubou, quem é corrupto, quem é ladrão? Esses termos que eu tenho que usar mesmo. Ah, e foi para assistência, sim, mas foi para quem? Por que deram anistia para quem? Por que muita gente não paga e depois recebe anistia e fica mais 20 anos naquele refis, pagando parcelado, depois não paga de novo e dão mais 20 para ele? Que brincadeira é essa? Eu quero saber se as contas do povo brasileiro pode fazer isso. Pode não pagar, eles dão mais tanto tempo, depois tu não paga, te dão mais 20 anos. Então tu não paga a vida toda, na verdade. Te dão mais 20 anos para pagar. Tudo isso é a hora de nós botarmos a limpo nesse país. Bem, senador, eu vi um vídeo do senhor falando na tribuna e pedindo para o governo Temer retirar a proposta da Previdência das casas legislativas, porque senão ele não poderia ir às ruas, ir a um campo de futebol, ir a um supermercado, porque as pessoas não iriam dar condição dele andar tranquilamente. Ele se aposentou aos 55 anos, né, com um salário acima Companhia Limitada, exato, todos aqueles que são os sujeitos dessa história, dessa proposta maquiavélica, cruel, são aqueles que se aposentaram com menos de 55 anos. Estão tudo no governo. E que vai beneficiar, possivelmente, somente o capital. Somente o capital que está interessado nessa reforma. Porque, além de ser uma reforma excludente, vai deixar as pessoas sem se aposentarem. Como o senhor citou, que seria mais interessante que as pessoas fizessem uma previdência. Ela mesma fizesse a previdência, fizesse uma poupança e depois que aposentasse. Porque você lembra bem esses fatos que eu comentei na entrevista. Já teve mais de 1 milhão de pessoas que ouviram, que assistiram, bem mais que 1 milhão. Eu já não tenho o dado atual, né? Mas ali, a gente mostra o seguinte, por isso que eu digo, tirar o brasileiro para idiota. O brasileiro não é idiota. Por que eu vou pagar a vida toda para depois não servir nem para pagar o meu enterro? Nem para pagar o meu enterro, porque eu não estou aposentado, não tenho nada a receber, né? Nem para pagar o enterro, o que é isso, meu Deus do céu? Mas quem está por trás, foi bom que você levantou esse assunto, é o sistema financeiro. É só ver os grupos de pensão privada, não precisa achar que eu estou mentindo ou falando a verdade. Procurem, peçam informação para ver o quanto que eles já tiveram de lucro só depois que o Temer assumiu, porque começou a dizer que ia fazer essa reforma, as pessoas foram se assustando e já foram procurando o fundo de pensão privado. Qual o problema do sistema financeiro, o fundo de pensão privado? Onde foi aplicado dessa forma que eles estão canalizando, tirando da pública? Chile, quebrou. O povo ficou sem nada, o governo teve para entrar com dinheiro. Argentina, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, fundos de pensões privados, inúmeros quebraram e as pessoas andam mendigando pelas ruas. Colegas meus que vieram de lá agora me falaram que as pessoas mendigando, eles disseram, não, foi isso. Eu investi, porque é um fundo de investimento, ou seja, de risco. Que nem você comprar ação de uma empresa, a empresa quebrou, e daí? Você é acionista. Morreu todo mundo. Então, é um risco enorme. Então, o que as pessoas vão fazer, na minha avaliação, para não dar esse termo que eu digo, não tire o povo brasileiro para idiota, São Michel Temer. O povo brasileiro não é idiota.
Tanto que você nunca foi eleito presidente, você sabe, né? Você nunca foi. E às vezes que chegou a deputado federal, chegou ali, né? Tu sabe. Eu fiquei 4 mandatos na Câmara, então eu sei mais ou menos como é que cada um chegou para trabalhar lá. Como o povo brasileiro não é idiota, o povo brasileiro vai, no máximo, começar a trabalhar com uma poupançazinha, ele vai fazer uma poupança. E os números já mostram, se eu pegar o dinheiro que eu pago e que o empregador paga, só a parte do empregado e empregador, e se for depositado numa poupança, eu terei uma aposentadoria bem melhor, ou 1000 vezes melhor do que essa loucura desse abutre que ele está plantando. Senador, esse é um debate que há necessidade de participação de toda a sociedade. Só que esse debate ainda está muito excludente. Eu queria até sugerir que o senhor, como um ativista, um lutador contra essa reforma, provocasse as centrais sindicais, as federações, confederações e os sindicatos em si para que leve esse debate às bases. Nós fomos nas ruas pegar um depoimento das pessoas com relação a essa reforma proposta pelo governo e, no entanto, as pessoas ainda se sentem desconfortáveis a ponto de comunicar. Exatamente, não tem conhecimento. E a necessidade... E o governo joga na pressa que ele quer aprovar agora até abril. Não vai aprovar, não. Não quer aprovar, exatamente por isso. Não vai aprovar até abril, pode escrever que não aprova, e não vai aprovar até junho aqui no Senado também. Nem que... É tão grave. Eu que sou um homem de paz e sou um amante da democracia. Mas se eu estou nas ruas e vão fazer esse crime contra esse povo, eu invado esse Congresso aí. Invado para pagar. Ninguém aqui quer que a democracia seja atingida. Pelo contrário, seja respeitada. Se vão fazer esse crime contra meus filhos, meus netos, é o mínimo de honra que eu mesmo quero ter. Vamos invadir aquela porcaria, não vamos deixar votar isso aí, não. Por isso que eu digo, nessa linha que você falou, eu coordeno aqui no Congresso a Frente Parlamentar Mista, deputados e senadores, e a sociedade civil, onde estão todas as centrais, federações, confederações e associações. E coordeno também a Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos trabalhadores, que é a reforma trabalhista que quer fazer. Essa eu coordeno com o Vicentinho e a outra da Previdência eu coordeno junto com o Arnaldo Faria, porque eles, deputado, e eu, Senado, para a gente junto fazer esse trabalho. Agora, no dia 15, por exemplo, vai ter o movimento das centrais, uma paralisação geral em todo o país, né? E vamos também ter no dia 31 outro movimento, depois tem movimento marcado para o dia 1º de maio em todo o país. Então eu, mais do que nunca, nessa linha que você apontou aqui, eu queria muito convidar o senhor e a senhora, né? Independente do partido. Eu chego dizendo na tribuna e vou repetir aqui agora. A questão aqui agora não é nós ou eles. A questão aqui agora não é quem é a favor ou contra o impeachment. É a favor do povo brasileiro. Nós temos que fazer, nos dar as mãos todos, civis, militares, todos. Senador, eu queria mostrar para o senhor o que as pessoas falam nas ruas com relação à reforma da Previdência. Veja lá. Quando a gente fala em reforma, é para melhorias, né? Só que essa melhoria a gente não sabe para quem está indo. Tipo, não vai ser para mim. Eu posso morrer daqui a 60 anos e eu não vou conseguir me aposentar, eu não vou conseguir um benefício trabalhístico que eu tive. Eu busquei, eu trabalhei para ter direito e, infelizmente, talvez eu não consiga obter esse direito que é meu perante a lei, entendeu? Porque o homem com 70 anos ele já não tem força nenhuma, eu tenho 73. E ainda eu sou um homem que tem vigor, mas nem todos, né? Nem todos somos assim. Eu conheço pessoas aí com 60 anos, não é aposentado e passa sofrimento muito grande por não ser aposentado. Eu discordo totalmente desse aumento da idade para aposentadoria. As pessoas não têm, aos 16 anos, espaço para começar a trabalhar legalmente, para que possa se aposentar aos 65. Isso prejudica, porque a gente vai estar trabalhando mais e nem vai chegar a ver um retorno. Porque nem recurso para a gente poder ter como esperar esse tempo, a gente não tem. Isso é muito ruim para a população, porque a gente trabalha a vida toda para se aposentar, para ter a chance de se aposentar e isso vai aumentando cada vez mais e a gente morre e não se aposenta.
Bem, senador, como o senhor viu aí as exposições das pessoas nas ruas, elas ainda sentem dificuldades com relação ao debate da reforma da Previdência. A reforma da Previdência tem infiltrado, mas, porém, em algumas camadas. As pessoas que mais precisam ainda não levou esse debate para as ruas, para conversar, para chegar no barzinho e conversar a respeito disso, a dona de casa conversar com a outra no supermercado, coisas assim. Trazer as pessoas de base para que elas possam conversar. Existe, assim, algum movimento da sociedade civil organizada já trabalhando nisso, com questão de informar as pessoas? Como que é? Existe. Nós estamos da seguinte forma organizados. Nós estamos criando comitês municipais em todas as cidades. Já criamos os comitês estaduais, a chamada Frente Ampla pelo Brasil, que reúne, preferencialmente, os atos que eu participei na Assembleia Legislativa. Já tive em todos os estados, agora volto a Paraná, volto a Santa Catarina, tudo nesses, agora entre março e maio. Volto ao Pará, que já estive lá com o Paulo Rocha, volto a Pernambuco, onde já estive também, volto a São Paulo, Rio de Janeiro. Mas a palavra de ordem, volto à Bahia, estou lembrando que estarei lá em seguida, volto ao Rio Grande do Norte, com a Fátima Bezerra, enfim, que está marcado já. Esses comitês municipais, nas câmaras de vereadores, eles estão fazendo o debate. Eu já recebi aqui no meu gabinete, porque eu coordeno essa ideia da frente, né, mais de mil do Brasil todo, moções de apoio, assinado nas câmaras de vereadores, onde assina todos os partidos, todos os partidos, principalmente do Rio Grande do Sul, no meu caso, e os próprios prefeitos. Todos assinam aquela moção de apoio e eu leio na tribuna. Recebi moção de apoio de todas as centrais, de todas as confederações, de todos os sindicatos, associações, da UAB, da CNBB. Tive uma reunião muito interessante com a CNBB e as pastorais. Não chegou onde nós gostaríamos, mas a população, a partir de programas como esse, já está começando a conversar, assim, no ônibus, dentro da fábrica, porque ele sabe lá dentro da fábrica que essa reforma vai assaltar o bolso dele, que ele está pagando por pagar e não vai poder se aposentar. Então, a reforma da Previdência, eu digo que se alastrou. Ela já está circulando muito. Até essas entrevistas que você deu, você viu que as pessoas diziam, mas como é que com 70 anos alguém vai trabalhar? E quem viu aquele senhor que deu a entrevista que você apresentou agora, na telinha, como a gente fala, ele disse, eu ainda tenho um certo vigor, mas é só olhar para ele e calcula aquele homem dentro de uma linha de produção. Não tem jeito. Não vai trabalhar, vai ser demitido. E um outro dado importante que uma moça também falou ali, com 16 anos, quem emprega pessoas com 16 anos? Então não emprega com 16 e desemprega que tem mais de 60. Resultado? Esse é o jogo que eles estão fazendo. É para você pagar e não se aposentar. Por isso que eu tenho usado esse slogan, não tire o povo para idiota. O povo brasileiro não é idiota. Senador, eu queria que o senhor falasse aqui o que mais compromete hoje o sistema de previdência. É uma falta de fiscalização? O que é que faz com que a Previdência fique comprometida aos olhos do governo? Porque o governo fez um acordo com o mercado financeiro e, em contrapartida, o que ele deu primeiro foi aquela PEC da maldade que congelava os investimentos por 20 anos. E a segunda parte do acordo que ele fez com o mercado financeiro é a reforma da Previdência. Não é, eu digo nem a reforma, né? É a privatização da Previdência. Entregar para o sistema financeiro, para o capital, principalmente para o capital financeiro, né? O tal direitismo. É isso que eles querem fazer. Então, você já deu o sinal. A Previdência no Brasil, para dar mais certo do que já deu, é só dizer o seguinte, é só uma frase-chave. Não mexam no dinheiro destinado à Previdência. Eu apresentei uma PEC chamada PEC 24, que diz o seguinte, o dinheiro da Previdência não pode ser, da Seguridade Social, não pode ser destinado para outros fins. Eles não deixam aprovar. Verdade. Se não houvesse essa intenção, então é só combater a sonegação, a fraude, a corrupção,
o desvio, pagar de anistia e fazer uma gestão quadripartite transparente. Totalmente ter ali o portal da transparência que diga quanto entrou na Seguridade Social e quanto saiu, só isso. E dizer que ninguém, quando eu digo gestão quadripartite, ninguém poderá mexer no dinheiro da Seguridade, onde está a Previdência, que não passe pelo crivo desse conselho quadripartite, que é empregado, empregador, aposentado e um representante do governo. Essa gestão quadripartite, e vamos dar mais autonomia, vamos contratar mais auditores fiscais, mais procuradores da Fazenda, mais profissionais para atuarem na Receita, na área tanto do trabalho como da Receita Federal. Se eles dizem que eles têm hoje em torno de 2.000, eles precisariam no mínimo de 10.000 profissionais, eles iam arrecadar, acho que o dobro do que a Previdência arrecada hoje. O dobro. É só isso que tem que fazer, não precisa fazer mais nada. E parem, por exemplo, de tirar 20%, que era 20% da DRU, né? Agora passaram 30% do dinheiro da Seguridade. Então a chave, essa proposta da PEC que eu apresentei, não mexa no dinheiro da Seguridade, por amor de Deus. Não é o dinheiro do povo, ali está assistência, saúde e previdência. E garantir uma dignidade. É só isso. É o mínimo mano, que nós estamos pedindo. Então não tem que inventar muita coisa. Ah, mas não tem idade mínima. Tem, seus mentirosos. Olha bem para mim aqui. Você que está aí do lado de lá é do governo. Você está mentindo. Me chama para um programa de televisão que eu vou dizer se tem ou não tem idade mínima. Senador, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui por esse ilustre debate muito esclarecedor e que chame as pessoas para o debate. Lembrando que você de casa pode participar do nosso programa através do www.paineldacidadania.com.br, através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Eu queria agora que o senhor fizesse as suas considerações finais e chamasse o povo para as ruas mesmo, para esse debate, porque esse debate da Previdência é um debate de toda a sociedade, de todos nós. Talvez não atinja alguns de nós, mas consequentemente vai atingir os filhos, os netos, os bisnetos e toda a sociedade vai deixar numa situação com impossibilidade de se aposentar e ter uma vida com melhores condições dignas de sobrevivência. Eu queria mais convocar mesmo o senhor, a senhora, independente da idade, que está me assistindo nesse momento, aqui nesse programa de altíssima qualidade. Pode saber que não é todas as emissoras que abrem esse tipo de programa para dizer o que eu disse aqui. Hein? Se eu começar a falar, eles me cortam. E, pai, não deu, vai dar problema aqui com quem paga aqui para nós e me tiram do ar, né? Mas aqui não. Aqui eu estou falando para o Brasil de forma autêntica e verdadeira. Quem está me ouvindo sabe que eu estou falando a verdade. Olha aqui nos meus olhos. Você acha que eu estou mentindo? Cara de pau é aqueles que dizem que a gente não está falando corretamente os números, né? Estamos falando sim. Por isso eu queria convocar o senhor e a senhora, independente da questão, repito, partidária ou ideológica, é hora de a gente unir o povo brasileiro contra essas duas reformas. Essas duas reformas vão gerar, inclusive, mais desemprego que já temos. Porque você sabia que o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, arrecada menos para investimento no município do que manda a nossa Previdência, vivos, aposentados e pensionistas e os seus dependentes? 75% dos municípios dependem dessa receita que vem da Previdência, que vai acabar desaparecendo, porque você não vai se aposentar mais. Como é que vai ficar, então? Meus amigos, essa luta é nossa. Ninguém fará por nós. É uma questão de honra de cada um de nós fazermos esse bom combate. Combate qualificado, um combate que não está indo não na linha da violência, mas está indo na linha de usarmos a arma que é nossa. Porque a democracia me dá a arma do voto. A democracia diz, pai, aqui está teu título. Você vai votar em quem você quiser. Você vai votar em alguém que lhe tirou todo o seu direito no mundo do trabalho e também da Previdência? Claro que não. Porque você bobo não é, idiota não é. Então, vamos derrubar essas duas reformas. Agradeço a cada um de vocês que nos deu essa audiência maravilhosa e até a próxima semana. Um forte abraço em cada um de vocês.